O Internacional, nesta quarta-feira, faz a sua última atividade antes da partida da próxima quinta-feira contra o Melgar. O técnico Mano Menezes, que já definiu a escalação para a partida, que até a hora do jogo deve contar com uma dúvida no meio-campo. Além disso, o Internacional que agiliza o processo de negociações com a janela de transferências fechando daqui 4 dias. E as principais informações que eu vou te trazer envolvendo o Vitor Cuesta, porque muitas pessoas vêm perguntando por que o Inter não tenta novamente e pede a devolução do Vitor Cuesta, já que o Inter está com uma certa dificuldade em trazer zagueiros. Além disso, eu vou te falar também como estão as negociações envolvendo o Nonato e o que o Inter vai fazer com o valor da venda do Nonato, o que o Inter vai comprar para utilizar nesse dinheiro que está sendo feito nesse momento, né, com a negociação que acontece com o Fluminense. Essas e muitas informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que é algo que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez nas pessoas, ajuda muito o desempenho na performance do canal também quando tu deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, porém tu ainda não é inscrito, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece embaixo de se inscrever. Além disso, eu também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então, se tu quer ter uma melhora na performance, adquira aqui no primeiro link na descrição com uma entrega totalmente sigilosa, beleza? Vamos então abrir aqui com as informações do Internacional. O Inter que nesse momento, né, faz a sua última atividade no CT Parque Gigante para o jogo desta próxima quinta-feira contra o Melgar. Ingressos totalmente esgotados, 45 mil pessoas estarão presentes no estádio Beira-Rio nessa próxima quinta-feira. Uma informação interessante trazida pela Guarda Popular é que o Inter não fará ruas de fogos envolvendo, né, o Inter e o ônibus do Inter chegarem por volta das 5h30 no estádio, um horário muito cedo, onde a maioria está trabalhando. Lembrando que o horário do jogo vai ser às 7h15 da noite, com transmissão para quem não ir no estádio da Comebol TV. E o técnico Mano Menezes que já definiu a escalação para essa partida. A gente sabe que ainda tem uma dúvida que vai ficar até a hora do jogo, até para dar uma certa dúvida também para o adversário, que é a dúvida entre Maurício e o Alan Patrick. O Alan Patrick é um jogador que não está 100% fisicamente e o Mano tem que escolher se vai querer começar com o Alan Patrick e no intervalo tirar o jogador, ou se começa com o Maurício e ao longo da segunda etapa coloca o Alan Patrick. São as duas possibilidades de momento que podem ocorrer. Sem ser essa dúvida, o Internacional vai como comando do ataque com o atacante Brian Romero, argentino, que fará sua estreia como titular na Comebol Sul-Americana. Vamos botar agora e projetar no papel como é que fica essa escalação do Internacional, que no gol deve ter Daniel, na lateral direita Fabrício Bustos, a dupla de zaga com Gabriel Mercado, Vitão e na lateral esquerda o René, ou seja, totalmente a zaga titular do Internacional. No meio campo a gente deve ter o Gabriel ao lado do Depenha, mais à frente, aí a primeira dúvida, né, se joga o Maurício ou se o Alan Patrick, quem vai armar esse jogo, mas a tendência é que o Maurício comece a partida. No lado direito o Edenilson, no lado esquerdo o Wanderson e como comandante do ataque o atacante Brian Romero. Esse deve ser o time do Internacional. No banco de reservas a gente deve ter, por exemplo, Kaique Rocha como único zagueiro. Era um jogador que existia a possibilidade, por exemplo, de dúvida, né, em função da lesão que ocorreu ele contra o Fortaleza, mas não aconteceu e ainda bem que não é nada grave. O Tyson é um jogador que também vai ficar para a segunda etapa, assim como o Alan Patrick, que a tendência é que comece no banco de reservas, e como centroavante, como referência, né, em função do alemão estar expulso, o Mikael ainda não ter sido inscrito para a Comebol Sul-Americana, a única referência que o Inter vai ter no banco de reservas será o David. Essa vai ser a única opção do Inter, caso queira dar uma mudada no jogo na segunda etapa, beleza? Passando para mais informações, agora eu quero te trazer informações envolvendo, né, as negociações do Internacional. Lembrando que hoje é quarta-feira, né, sem ser a quarta, o Inter tem quinta, sexta, sábado, domingo e a segunda-feira quando fecha a janela de transferências. Então o Inter tem um pouco mais de 5 dias para agilizar esse processo de contratações, né. Lembrando que o Internacional nesse momento, né, ainda está atrás de um zagueiro, preferencialmente que jogue pelo lado esquerdo e que seja preferencialmente canhoto. E além disso que tem uma certa experiência, porque o Internacional já contratou zagueiros muito jovens, né, como Kaique Rocha, Igor Gomes, Vitão, e quer trazer um zagueiro um pouco mais experiente, um zagueiro com um pouco mais de nome.
Visto essas características, muitos torcedores do Internacional me perguntaram por que o Inter não pega novamente, já que pertence ainda ao Internacional, tem contrato até o final do ano que vem, o zagueiro Vitor Cuesta, né, que é um jogador que inclusive se o Inter pedir novamente para o Botafogo, e o Botafogo, né, seria comunicado da volta do jogador para o Internacional. O Inter pode fazer isso porque o jogador ainda pertence ao Inter e está emprestado para o Botafogo. Só que tem dois problemas. O primeiro, né, e aí já acaba com qualquer chance do Cuesta voltar para o Inter neste momento. O principal fato é que o Cuesta já fez 14 jogos do Campeonato Brasileiro e não pode atuar por outro clube no futebol brasileiro. Ah, poderia trazer o Cuesta só para jogar a Conmebol Sul-Americana? Poderia, só que não valeria a pena, já porque é um salário de R$500 milhão e é um jogador que ainda divide opinião entre a torcida do Inter. Mas aí muitos me perguntam, tá, e no final do ano, quando terminar o contrato de empréstimo e ele retornar para o Inter vai utilizar o jogador? De acordo com a direção do Inter, não vai utilizar. A direção não tem interesse na volta do Vitor Cuesta. Basicamente, nesse ano, o Inter quase se livrou do Vitor Cuesta, mandando ele para o Botafogo. Como é um jogador que ainda tem um contrato longo, né, de mais uma temporada, o Internacional está negociando com o Botafogo um acordo para ele ficar por empréstimo por mais uma temporada até terminar o contrato dele. O Vitor Cuesta tinha um passe fixado com o Botafogo. Só que o Botafogo, né, por ele não estar tendo uma grande temporada lá no Botafogo, não ser o zagueiro que, por exemplo, o John Textor esperava que ele poderia ser, o Botafogo, se o Inter não quiser deixar ele lá de forma gratuita, o Botafogo vai devolver o Vitor Cuesta para o Internacional. E como o Inter não quer isso, né, porque é um salário muito alto, né, um salário de quase R$500 milhão, e hoje no futebol brasileiro só o Botafogo conseguiria pagar esse salário, a tendência é que o Inter está montando um acordo para o Cuesta ficar por mais uma temporada por lá e não voltar para o Internacional. Já o caso do Nonato é diferente. A direção gostaria de ter o Nonato para a temporada de 2023. Só que o Nonato quer ficar no Rio de Janeiro porque lá ele é titular. E o Fluminense está negociando com o Inter para comprar o jogador, né? Os 50% dos direitos econômicos que o Inter tem, os outros 50% são do São Caetano. E isso o Fluminense não vai se meter nesse momento. O Inter está negociando a venda desses direitos econômicos por $2,5 milhões. Na cotação atual, né, dá cerca de 13 milhões e meio de reais. Né? E é onde está acontecendo as negociações. E aí muitos me perguntam, tá? E o que o Inter vai fazer com esses 13 milhões de reais? O que o Inter vai fazer, primeiramente, é adquirir o Wanderson. O Wanderson, o Inter agora, a partir de agosto, setembro, tem que comprar o Wanderson por 4 milhões de euros. Cerca de um pouco mais de 20 milhões de reais. O Inter vai pegar esse valor do Nonato, né, que pode vir ou agora ou no final da temporada, e vai colocar no Wanderson. Óbvio que não vai ser todo o valor, né? O Nonato é mais barato que o Wanderson, mas o Inter já consegue pagar boa parte do Wanderson, né? Mais da metade com a venda do Nonato, né? Um jogador que não pertence ao Internacional, um jogador que não era mais uma certa unanimidade aqui do estádio Beira-Rio, mas é um jogador que ainda pode render aí pelo menos frutos de uma maneira financeira para o Internacional. Lembrando que depois que o Inter vendeu o Nonato Fluminense, o Inter perde todos os direitos econômicos do jogador, beleza? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa também o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Não esqueça também de ir aqui no primeiro link da descrição e conferir o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, beleza? Então um grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!